Bom dia, pessoal. Me chamo Michel, sou professor de vocês de matemática e vamos começar aqui a nossa aula da apostila 1, certo? A dinâmica vai ser do seguinte modo. Eu vou gravar as aulas para vocês, conteúdos, explicações, um ou outro exercício resolvido, e vocês vão ter essa disponibilidade pelo YouTube de toda essa explicação. Então, sempre que vocês precisarem, vocês têm como consultar essa explicação. Quem estiver online, que fica meio ruim o vídeo no dia da aula, certo? Vocês vão ter também essa possibilidade de estar consultando. E quem estiver presencial vai ter essa possibilidade. Algumas correções de tarefas de exercício também serão feitas dessa maneira, ok? Então, vamos começar hoje. Tá? Nós temos na nossa apostila 1, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nossa apostila 1, vocês têm números naturais e sistemas de numeração. Tá? Então, o que são os números naturais? Os números naturais são aqueles números que são utilizados para indicar uma quantidade, certo? Então, aqui, não posso esquecer, na volta tomaremos um ônibus da linha 570. 570 é um número natural, ele é um número inteiro positivo, né? Ele indica aqui, de todas as linhas, essa é a linha 570. Eu quero ir no primeiro banco do segundo vagão, outro número natural, só que ordinal, ele está indicando ordem, né? Ele está indicando que é o primeiro banco, a ordem do banco, o segundo vagão, a ordem do vagão. Trem do Corcovado, duração da viagem, cerca de 20 minutos. Outro número natural. O 20, ele indica quantidade de minutos. A capacidade, 345 passageiros por hora. Também indicando uma quantidade positiva. Velocidade de subida, 15 km por hora. Velocidade de descida, 12 km por hora. Dois números naturais. E massa do trem, cerca de 37 toneladas. Esse Tzinho é uma abreviação de toneladas, certo? Então, esse aqui é o trenzinho que leva até o Corcovado, leva ao Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso seria, para nós, números naturais. Dando continuidade, esse conjunto dos números naturais, eles são representados por todos os números inteiros, do zero ao mais infinito. Então, nós não temos fim. Nós temos, sim, é um dos conjuntos que tem um menor número, é o único dos conjuntos numéricos, que tem um menor número, porque os naturais, o menor número é o zero, nos outros conjuntos nós vamos ver que nós não temos um menor, mas ele não tem um maior. O maior é sempre o infinito. Então, a gente não vai conseguir aqui chegar no maior, ok? Então, dentro dos conjuntos dos números naturais, a gente pode falar dos números naturais pares, ímpares, múltiplos de 10, múltiplo de 50, certo? Então, fica para vocês aqui, ó, quando o número natural é par e quando que ele é ímpar. Prestem atenção no significado, o que é a palavra par, né? Então, vocês vão ver que dá para resolver essa questão apenas com este conceito, o que é um número par. Então, quando a gente tem esse asterisco aqui, tá, ao lado do símbolo de qualquer conjunto numérico, nós estamos indicando que esse conjunto numérico que nós estamos mostrando, ele não contém o zero. Tá? Então, quando não contém o zero, a gente bota o símbolo do conjunto numérico. Estamos começando com os naturais, então, por enquanto, só conhecemos os naturais. A simbologia dele é esse N aqui com essa barrinha paralela, certo? E botou o asterisco, a gente não inclui o zero nele. Não tem asterisco, começa com zero. Tem o asterisco, começa com 1, ok? Antecessor e sucessor. O antecessor é aquele número antes do número solicitado. O sucessor é aquele número após o número solicitado, certo? Então, no conjunto dos números naturais, o zero não possui antecessor. Por quê? Porque o zero é o começo do conjunto. Eu não tenho nenhum número anterior a ele. Então, por consequência, o primeiro número não tem antecessor. Todos os outros têm antecessor e sucessor. Então, aqui, o sucessor do 22 é o 23. O antecessor do 22 é o 21. Ok? Dando continuidade,
tá? A gente começa com números naturais consecutivos. O que é consecutivo? É aquele que é um após o outro. Certo? Então, eles são números consecutivos. 3 números consecutivos: 887, 888, 889. Certo? Assim como 3 e 4 são 2 números consecutivos. Se eu pedir 5 números consecutivos, vocês têm que botar 5 números que estejam em sequência. Ok? Então, aqui, eu quero que vocês preencham isso daqui. Considerando os números naturais consecutivos, 11, 12 e 13, utilize as palavras antecessor e sucessor para completar as frases a seguir. Então, vocês vão usar ou antecessor ou sucessor. Para quê? Aqui, ó. O 11 é antecessor ou sucessor do 12. E assim vocês vão preenchendo todas estas. Depois, na questão 2 aqui, o número 1000 é sucessor de qual número natural? Ele está te perguntando. Qual é o número que vem antes do 1000? Para o 1000 ser o sucessor, certo? E o número 2001 é antecessor de qual número natural? Ou seja, qual é o número que vem depois do 2001? Já que o 2001 é o seu antecessor. Ok? Na comparação entre números naturais, eles vão aumentando sempre de 1 em 1. Então, se eu pensar ele numa ordem, o menor é sempre o que está mais à esquerda, e o maior é sempre o que está mais à direita. Ok? Dando continuidade, vocês têm alguns exercícios aqui. Tá? Isso aqui é a página 9 da apostila de vocês. Então, tem exercício 1 aqui, por exemplo. Identifique o que cada número do texto a seguir indica: contagem, medida, ordem ou código. Tá? Meu nome é Amanda, tenho 11 anos, moro com meus pais e 3 irmãos. Caminho 200 metros para ir à escola. Na sala de aula, sento na 4ª carteira da minha fileira. O CEP da rua onde eu moro é 05631-000. Esse aqui é um código de endereçamento postal, que é o CEP. Tá? Cada rua ou cada cidade, dependendo da cidade, tem o seu. Tá? Então, código. Onde ela senta é um número ordinal, então é uma ordem. 200 metros é uma medida, é um tamanho, certo? Que é o quanto ela caminha para ir à escola. E 11 anos, a idade dela, é uma contagem. De ano a ano, ela vai acrescentando 1. Certo? Então, isso que ele queria nesse exercício. Agora, aqui nesse exercício 2, o que ele pede? Ele pede para construir uma reta numérica. O que é uma reta numérica? Vocês vão traçar com uma linha reta aqui e ir marcando os números distanciados igualmente. Assim para o B, assim para o C. Questão 3. Utilizando os sinais menor que, maior que ou igual, complete a sentença. Vai botar o sinal menor ou maior ou igual conforme o que tiver aqui. Certo? Dando continuidade, vocês teriam a página 10 para resolver. Depois, página 11. Página 12, tem aqui um esqueminha de um caminho que a Maria percorre todos os dias para ir de casa até a escola. Tá? Então, está aqui a casa da Maria, aqui a padaria, aqui o shopping, aqui a escola. E aqui as distâncias que ele percorre. Ok? E aqui ele faz algumas perguntas a respeito desse desenho aqui. Dando continuidade, vocês têm mais exercícios aqui. Depois eu vou passar essas respostas para vocês no fim do vídeo, tá? Para vocês poderem conferir e corrigir se for necessário. Então, o nosso sistema de numeração, esses números, esses algarismos que a gente conhece, ele é um pouco mais atual. Existiram outros tipos de sistemas de numeração. Alguns vocês conhecem que ainda são utilizados, tipo o algarismo romano, né, que nós utilizamos para representar algumas datas, algum século é representado desta maneira, a ordem de um papa é representada dessa maneira. Então, existem algumas situações que nós ainda fazemos uso do romano. Os outros já não tanto. Nós temos o sistema de numeração maia, tá? Ele era um sistema de numeração, tem aqui os símbolos, né? O 1 era um pontinho, o 5 era um risco,
O 0 era um desenho. Tá? Depois, tivemos o sistema de numeração babilônico, cerca de 4.000 anos atrás, eles usavam esse tipo de desenho aqui para representar os números. Tínhamos o sistema de numeração egípcio, e aqui tem alguns exemplos. Tá? Este vídeo aqui vocês têm na plataforma de vocês, tá? Então vocês vão ter acesso a uma historiazinha sobre o sistema de numeração, onde apareceu, como foi, como surgiu. Vocês podem estar acessando pela plataforma no livro interativo da disciplina de matemática. Depois, o sistema de numeração romano, esse mantém-se ainda, né? Nós temos o I, o V, o X, o L, o C, o D e o N, representado por letras, né? E nós temos alguns exemplos aqui. Não vou me aprofundar muito nesse conteúdo, porque isso vai ser um dos trabalhinhos que a gente vai fazer esse bimestre de avaliação, tá? Então, esse eu vou deixar mais ou menos assim, porque eu quero que vocês irão me apresentar adiante. Então, aqui um quadro comparativo, olha como era o algarismo egípcio, o babilônico, o maia e o romano. Aqui alguns outros. Tá? Então, esses exercícios, hoje eu não vou cobrar. Tá? Até a gente fazer a nossa apresentação, eu não vou questionar muito isso daqui. Vou passar direto para o nosso atual sistema, que é o sistema de numeração decimal indo-arábico. Importante, tá? Ele é decimal e um dos motivos de ser tão utilizado é o fato de termos 10 dedos nas mãos. Tá? Isso facilita a contagem. Então, não tenham vergonha de contar com os dedos. Não é vergonhoso nem um pouco. Okay? Às vezes a gente cria essa ideia de que eu não vou passar vergonha. Às vezes a gente esconde a mão embaixo da classe para ninguém ver. Não tem problema, certo? Esse sistema foi criado e foi mais difundido, mais utilizado por essa facilidade. Tá? Então, esses números que a gente conhece, aqui mostra mais ou menos qual foi a evolução, como ele era na Índia, foi mudando, depois o árabe, que era a espanhola ali, e atualmente como são representados esses símbolos. Então, nós temos 10 unidades representando uma dezena, 10 dezenas representando uma centena, 10 centenas representando um milhar, e daí a gente entra nas classes e ordens, que vocês já viram isso, né? Lá no 5º ano, vocês viram o que eram as classes, o que eram as ordens. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, fazendo os agrupamentos e usando seus nomes, podemos escrever o número de diversas formas. Por exemplo, o número 543. Eu posso dizer que é 500 mais 40 mais 3, ou seja, 5 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Ou eu posso dizer que são 540, ou seja, 54 dezenas e 3 unidades. Ou ainda posso dizer que são 543 unidades. Okay? Um outro exemplo aqui, com 1.303.541. E a gente começa a ver esse nosso quadrinho, que são o quadro das classes e das ordens. Toda classe é dividida em 3 ordens, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é sempre da unidade, a segunda da dezena, a terceira da centena. Das unidades simples, a gente só fala um número. Da classe dos milhares, a gente fala em 1000. Na classe dos milhões, a gente fala em milhões. Na classe dos bilhões, a gente fala em bilhões. Então, como que a gente escreve? Cada classe a gente separa por vírgula. Ok? E a escrita, vocês já estudaram como é que é os números e como se escreve, certo? Então, a gente vai só ficar relembrando. Então, aqui na página 22, vocês têm a questão número 1. Escreva as 4 características principais do sistema de numeração indo-arábico no diagrama ao lado. Isso aqui vocês têm um sistema parecido com isso no começo desse conteúdo. Tá? Então, dê uma consultada lá, preencham e sempre façam uso disso. No próprio material, vocês têm a teoria. Então, é bem interessante vocês criarem essa rotina de ficar olhando o que foi visto. Às vezes, a resposta está na apostila. E, ao vocês ficarem olhando e relendo, vocês estão automaticamente estudando.
Tá? Então, aqui, indique a ordem de cada algarismo de acordo com a posição que ocupa em cada número. Primeira ordem das unidades simples. Segunda ordem, que é a dezena de unidades simples. Terceira ordem, que são centenas de unidades simples. E aqui a unidade de milhar. Certo? E assim vocês vão fazendo. Questão 3. Apenas botar o número qual? 6 centenas é o 600. 2 dezenas é o 20. Uma unidade é o 1. Então, 621. E vocês vão preenchendo as outras. Dêem uma olhada na 4. 5 é para escrever como se lê. Então, nós vamos botar por extenso este número aqui. Cuidem as vírgulas. Cuidem as classes. Tá? Por exemplo, na letra B aqui, a gente tem 6 zeros. Essas daqui a gente não precisa escrever sobre eles, né? A gente vai falar apenas do 2 e do 200. Só cuida que classe pertence o 2 e que classe pertence o 200. Tá? Sempre tendo bastante cuidado. Na questão 6, ele decompôs em classes. Então, tem 1 milhão, mais 200 mil, mais 90 mil, mais 800, mais 5. Quem que eu estou falando? 1 milhão, 200 mil, 290 mil, 805. Aqui na B, aqui na C, seguindo a mesma regra. Então, aqui está por escrito. Então, o que ele quer? Que represente com algarismo. O que são os algarismos? De 0 a 9. Como é que eu escrevo 1.000 em algarismos? Então, só vocês responderem. Na questão 8, ele solicita que vocês façam uso de uma calculadora. Pode ser do celular de vocês, certo? Tem lá um aplicativo que é a calculadora. Aí vocês vão apertar conforme a ordem que ele manda e ver o que ficou. E assim vocês vão analisando os outros. Se eu falar muito, eu dou a resposta e não é meu objetivo aqui estar dando resposta para vocês. É fazer vocês pensarem, fazer vocês analisarem as questões. Ok? Parte da matemática é a interpretação. E eu preciso que vocês tenham isso agora que vocês estão vendo ainda a parte mais básica dela. Depois, aqui na questão 9, é uma questão em que ele pede que vocês analisem a lógica dessa sequência de dominós, tá? E desenhem qual seria o próximo dominó. Na questão 10, muito cuidado. Por quê? Ele quer que escreva com algarismos indo-arábicos. O menor número com 4 algarismos. Lembre-se, se o 0 estiver à esquerda, ele não é considerado. Então, eu não posso começar esse cara aqui com 0. Ok? Questão 11. E daí, com isso, a gente encerra essa nossa primeira aula. Tá? Eu vou passar para vocês agora, então, o gabarito daquelas primeiras atividades. Tá? Então, vocês analisem aqui na tela, que aqui tinham 2 perguntas. E aqui estariam as respostas, certo? A resposta da primeira e a resposta da segunda. Aqui nós tínhamos mais 2 perguntas, uma com 4 itens e a outra com 2 itens. E as respostas seriam essas daqui. Vocês podem estar analisando. Se tiverem dúvidas, em sala vocês podem estar perguntando. E a questão 2, também estas daqui. Novamente, dúvidas, perguntem. Não deixem, não levem, não fiquem com as dúvidas para vocês, tá? Vocês podem perguntar para os colegas, auxilia, um ajuda o outro, tá? Isso ajuda bastante, comecei com isso, a dar aula, comecei a aprender muito mais matemática quando eu comecei a ensinar meus colegas de escola, tá? Estudar junto, e vocês podem estar fazendo isso. Aqui na página 9, questão 1, nós tínhamos corrigido essa questão, né? Questão 2, isso que ele queria na reta numérica. Questão 3, os sinais de maior, menor ou igual. Na página 10, questão 4. Questão 5. Questão 6. Questão 7. E questão 8. Certo? Se vocês acharem que não deu tempo, dê uma pausada no vídeo, né? E dê uma conferida com o que vocês já haviam feito.
da página 11, resposta da questão 9 e resposta da questão 10. Página 12, questão 11, as respostas. E questão 12, as respostas. Na página 13, questão 13, questão 14 e questão 15. Depois ali, página 14, era o sistema de numeração, que eu vou deixar para vocês, como eu havia comentado durante a explicação. Tá? Então, também não vou fazer a correção dessas, agora, nesse momento. E a gente entra lá no sistema de numeração indo-arábico. E aqui começamos, na questão 1 da página 22. Seria essa a resposta que vocês vão pôr lá nos balões de vocês. Página 23, questão 2. Questão 3. Questão 4. E questão 5. Assim que se escreve, cuidem vírgula, cuide a acentuação se houver, tá? Finalizar um número, depois escrever sempre com ponto, não esqueçam disso. Questão 6 e questão 7. Página 24, que eu tinha falado da calculadora e do dominó. Questão 8 da calculadora. Questão 9 do dominó. Questão 10, os menores números possíveis, que tinha pedido na letra A, depois na letra B, depois na C. E a questão 11 seriam esses daqui. Certo? Então, deixa eu tirar a tela aqui. Pessoal, do tema 1 da apostila 1, do 6º ano, encerramos aqui. Dúvidas? Perguntem em sala, estarei disponibilizando este vídeo no YouTube e passo o link para vocês. Ok?